Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV. Série Enem. Sabia que Enem, tô aí? Já está chegando. Enem, tô aí. Você está na série Enem, tô aí, né? Mas veja, você está conosco aqui e você sabe, eu, professor Oswaldo, e o meu amigão aqui, professor Toniolo, sempre juntos falando para você a respeito, conversando com você a respeito de assuntos de história, de cultura geral, de tempo presente, né? Falando muito das questões de tempo presente também, que caem muito na prova do Enem, e falando de cultura também, e os diferentes aspectos da cultura hoje presente e de outros momentos também, da cultura mundial, brasileira e seja o que for. Bem, e nós estamos hoje continuando um programa anterior, sobre o qual nós falamos sobre a crise de 29, né? Estamos falando sobre um tema que aparece muito em questões de vestibular, como no próprio Enem, que é a crise de 29, né? Que foi justamente uma crise que nós tivemos a partir dos Estados Unidos e ao que alcançou o mundo inteiro capitalista, né? Uma crise que começa nos Estados Unidos justamente a partir de uma falência praticamente generalizada das empresas norte-americanas por conta de um reerguer da Europa, né, em termos de busca de mercados consumidores, uma Europa que ficou arrasada ao final da Primeira Guerra Mundial e que, como nós colocamos no programa anterior, acabou colocando o mercado mundial no colo dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos começou a comercializar com o mundo inteiro, assim como também emprestar dinheiro, principalmente para a Europa. Quando a Europa se reergue, no final das contas, os Estados Unidos vai sofrer uma concorrência muito grande e essa concorrência vai acabar levando muitas empresas norte-americanas, grandes empresas norte-americanas, à falência e isso vai acabar levando também a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E quando você quebra uma Bolsa de Valores, você não quebrou apenas as empresas de forma generalizada, mas também os grandes investidores, né? E a partir daí você tem uma crise que vai se espalhar para o mundo inteiro, como eu falei, e que nos Estados Unidos vai gerar a chamada Grande Depressão, né? Um momento de pobreza, desemprego, miséria, que vai correr a sociedade, que vai envolver a sociedade norte-americana. Sempre lembrando, essa crise ela foi violentíssima, sem sombra de dúvida foi, mas ela não levou à bancarrota literalmente todas as empresas norte-americanas, é claro que não. Algumas ficaram, sobreviveram e até saíram-se bem nessa história. Por exemplo, como os estúdios de cinema de Hollywood, né? Esses não se sentiram tanto o baque, mas assim mesmo foi uma crise violenta. Bom, tivemos a Grande Depressão, a crise se espalhou para o mundo inteiro. Toniolo, vou te fazer uma pergunta. Eu posso ligar a crise de 29 ao avanço dos chamados regimes totalitários? Com certeza, é uma consolidação. Sempre que você pensar em história, você tem que pensar primeiro de uma maneira sincrônica. O que acontecia naquele momento, sincronicamente com aquele momento histórico. E você pode pensar diacronicamente, você estender o que vai acontecer depois, o que aconteceu um pouco antes. A crise de 29, ela vai realmente respaldar muitos regimes totalitários. Por quê? A década de 20, ela demonstra assim, uma descrença no liberalismo. Porque diziam, olha, o capitalismo conduziu a guerra, o imperialismo conduziu a guerra, o liberalismo. Então, existia uma desconfiança do liberalismo. Aí já, na década de 20, os regimes totalitários começam a surgir, como o fascismo, e até se o nazismo. Me permite, Toniolo, a gente pode colocar dois aspectos, dá uma notadinha aí, que vão levar a esse processo. Primeiro, como você falou, a descrença, né, no liberalismo, mais especial nas democracias.
Como se democracias não fossem capazes de superar crises, né? O que é ridículo. Mas era uma crença da época e vamos e venhamos, não é uma crença só da época, né? E depois, segundo ponto, o medo de revoluções proletários socialistas que poderiam ser levadas adiante no mesmos moldes do que aconteceu em 1917 na Rússia. Então esses dois tópicos seriam fundamentais dentro desse processo. São fundamentais para você entender porque os regimes totalitários, eles são anticomunistas e são antiliberais também, né? Então o que acontece? Durante a década de 20, esses regimes totalitários vão se estruturando, vão crescendo, mas eles se consolidam mesmo na década de 30. Né? O nazismo, eles tentam, né? O Partido Nazista ele tenta dar um golpe em 1923, há 100 anos atrás, mas ele só vai se consolidar no poder em 1933. Né? E aí o que acontece? Eles usavam a grande crise, a crise de 29, como um exemplo. Olha como o liberalismo não dá certo. Para você progredir, para nós podermos nos estruturarmos, temos que ter outros regimes. E aí surge primeiramente o fascismo, daí o nazismo, e eles vão... e é importante que se coloque que... Fascismo, né? Eles se colocam como uma terceira via, digamos assim, né? Que não é nem o liberalismo, nem o socialismo, né? Mas que, por outro lado, é uma terceira via de direita, de extrema direita. De extrema direita, isso. Entender bem a crise de 29 é muito importante, porque muitas vezes você produzir um texto ali, você discutir alguns assuntos, você tem que contextualizar, né? E como você tem um contexto histórico, isso é muito importante, você tem um respaldo histórico em determinados assuntos. Então, você vai falar de crise financeira hoje, muitas vezes você vê um economista voltando, né, na crise de 29. O que aconteceu em 29? A ascensão dos regimes totalitários, como, né, às vezes saem umas faíscas de alguns regimes totalitários no Brasil, no mundo, né? Alguns regimes totalitários voltam a ter certa simpatia. Você tem que voltar no contexto histórico. Então, numa produção de texto, ou mesmo em qualquer outra discussão, você tem que contextualizar, e é muito bom você entender essa crise de 29. E, principalmente, como Roosevelt vai resolver essa crise de 29. E aí, nós entramos num aspecto, foi muito bom você dar essa puxada, esse gancho, porque nós temos os regimes totalitários, né, como movimentos não democráticos que vão se estabelecer com a suposta ideia de superação da crise. Então isso vai acontecer na Europa, né, na Alemanha, principalmente primeiro na Itália, depois na Alemanha, né, mas por um caminho não democrático. Mas aí nós temos o presidente Franklin Delano Roosevelt, que vai ser eleito em 32 nos Estados Unidos, e que vai estabelecer um plano de superação da crise nos Estados Unidos. De recuperação financeira. Exatamente, né? Que é o chamado New Deal, o novo acordo. E que se coloca, anote isso, como a via democrática. Isto é, enquanto alguns países adotaram regimes totalitários para a superação da crise, os Estados Unidos, para fazer o mesmo, não vai abandonar a sua democracia. Não vai. Vai superar a crise através de uma intervenção do Estado na economia, isto é, o governo norte-americano vai pegar a economia na mão, né, e vai fazê-la funcionar novamente para depois entregar novamente para o mercado. Exatamente. E os regimes totalitários eles diziam, olha, o Estado tem que interferir, né, uma figura muito importante, né, em destaque sempre, no caso do nazismo, Hitler. Mas temos outros, né? Temos o Mussolini, né, bem Salazar, extremamente intelectualizado, né, um grande líder e tal. E aí ele fazia todas essas críticas e dizia, não, nós temos que interferir, então tem que ter alguém que tenha pulso para podermos sair da crise. E os Estados Unidos, de uma maneira muito hábil, os Estados Unidos cometeu um equívoco na década de 20, alta produção, consumo, o modo de viver americano, a partir dali é só crescimento, e aí se equivocaram. O liberalismo, o Estado não interfere,
Aí vem Roosevelt, não. Nesse momento o Estado vai ter que interferir. Que é o keynesianismo, né? O keynesianismo. O keynesianismo, né, que é a intervenção do Estado, que é a solução de Roosevelt para a crise de 29. E realmente ele conseguiu rearticular, e aí os Estados Unidos vai aproveitar a Segunda Guerra Mundial para enriquecer novamente. Ele já havia aproveitado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra ele vai enriquecer, e no final da Segunda Guerra Mundial ele já é o grande império mundial. Exato, e é importante que a gente dê uma olhadinha assim em alguns dos aspectos. Até, Kleber, coloca para nós aí a imagem. A seguinte, meu amigão. Aí, não, mais uma, desculpe, mais uma. Isso mesmo, o New Deal, o novo acordo, né, o programa do Roosevelt, justamente baseado na intervenção do Estado na economia. E aí nós temos algumas coisinhas que o Roosevelt fez que são interessantes a gente dar uma olhadinha, assim, só em termos de comentário. Primeiro, ele vai criar obras públicas, né? Afinal de contas, há um desemprego generalizado e alguém tem que gerar emprego. Então, automaticamente, o Estado vai gerar o emprego com obras públicas. E vai gerar empregos tanto direto quanto indiretos, né? Porque, no final dos contos, aqueles que vão trabalhar diretamente para o Estado e aqueles que vão trabalhar para empresas que vão fornecer os materiais para o Estado. Né? Depois, ele vai pagar salário-desemprego para aqueles que não conseguiram emprego no momento da Grande Depressão nos Estados Unidos. Vai controlar preços, né, para que não hajam crescimento exagerado de preços e automaticamente a inflação. Vai controlar juros, para que os juros também não sejam exorbitantes e, no final das contas, não arranquem nas compras a prazo os dois olhos daquele que está comprando, né? Não tem cabimento você comprar uma geladeira X e dali alguns meses de pagamento dessa geladeira, você, quando for somar, comprou 3. Não tem cabimento em termos de juros. Então, controlar os juros. E, a partir disso, ele incentivou o consumo. Então, esses foram alguns fatores determinantes para a superação da crise. Como o Toniolo falou, é o bastante? Não. O que vai vir para ajudar, fundamentalmente, vai ser a Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos saindo de novo como grande potência, né? Potência econômica. Mas que Roosevelt foi extremamente hábil, né? Porque ele colocou no mercado... Essas pessoas que estavam na Grande Depressão, passando fome, estavam fora do mercado, não consumiam. Então, o mercado não girava. Ele tem que fazer o quê? Aplicar dinheiro. A questão dos juros, né? É discutido isso aí até hoje no Brasil. Pô, vamos diminuir os juros, aumentar o consumo, fazer a economia girar e tal. O que ele fez? Ele trabalhou, né, esse tipo de coisa dentro dos Estados Unidos. Mas sempre com intervenção do Estado, e como o Oswaldo falou há pouco tempo atrás, ele não quis tirar esse caráter democrático. Ele disse, o Estado está interferindo de uma maneira, né, democrática para que a economia volte a girar. Na hora que girou, nós vamos nos afastar novamente. Mas isso é um hábito comum até hoje, de muitas vezes o país que se diz liberal, o Estado acabar, né, se metendo ali na economia. Sim, né, e é importante que a gente perceba o seguinte, essa ideia, né, que havia de que o Estado, para superar crises apenas regimes autoritários. Não, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. Porque democracias são governos fracos. Governos fracos, uma democracia, a maior potência de hoje é um país que nunca abandonou a sua democracia, os Estados Unidos. Sim. Eu acho que não existe país mais poderoso nesse sentido do que os Estados Unidos e nunca abandonou a sua democracia. Mas, Toniolo, vamos para o próximo bloco? Vamos para o intervalo. Fique conosco, dê uma paradinha, tome uma aguinha, nós já voltamos no próximo bloco. Permaneça com a gente, hein? Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com você. O Eureka na TV. Lembre-se, estamos sempre junto com você, das 5h30 às 6 da tarde. Todos os dias, hein? E nos sábados você tem alguns repetecos aí ao longo da tarde com a gente. Dos nossos melhores programas, durante a semana, você tem os repetecos aí à tarde no sábado. E também não esquecendo, né, do nosso horário ali cedinho da manhã, por volta das 7 até as 7h30 da manhã, no Eureka no rádio. E
ali por volta das 11 da noite até 11, de 15 para as 11, 10 para as 11 até 11 horas da noite, também no Eureka, no rádio. E estamos falando agora sobre a crise de 29 e suas repercussões, né, mundiais. E falando dessa crise, é interessante nós observarmos, né, o que aconteceu e o que isso deflagrou, né? Porque dentro desta crise que ocorreu ali, que percorreu a década de 30, 40, e podemos levar um pouquinho de algumas consequências da década de 50, nós tivemos também, né, Toniolo, o auge dos gangsters norte-americanos, né? O famoso filme Os Intocáveis, né? Sim. Com Sean Connery e Kevin Costner, filme sensacional, Os Intocáveis, assista. E nós tivemos o auge dos gangsters dos Estados Unidos e aquela figura que caracteriza esses gangsters, né? Que é justamente o Al Capone, Scarface, né? Que se tornaram digamos assim, que criaram o crime organizado nos Estados Unidos, né? Então, a partir primeiro, da venda de bebida alcoólica. Da proibição, né, de venda, né? Sim, porque nós vamos ter ali durante toda a década de 20, de 1920 até 1933, a proibição do álcool nos Estados Unidos. Então, isso vai alimentar muito o quê? O tráfico ilegal de bebida, né? Sim. O tráfico ilegal. E automaticamente, com isso, com esse tráfico ilegal, nós vamos ter o surgimento de grandes chefes de crime organizado, que depois, nas décadas de 30 e 40, vão estar estabilizados, por exemplo, como donos de cassino, donos de hotéis, tanto nos Estados Unidos quanto Cuba, né? Muitos desses gangsters vão ser donos de cassino e hotéis em Cuba também, donos de terras, e vão ser os caras mais poderosos dentro dos Estados Unidos, e a própria lei norte-americana, a justiça norte-americana, vai ter muita dificuldade em alcançá-los, né? Sim, basta assistir um Poderoso Chefão, principalmente o 1 e o 2, para você entender todo esse contexto. E quando você assiste o Poderoso Chefão 1 e o 2, você pode retroagir e dizer, olha, isso começou lá na década de 20, proibição da bebida alcoólica, aí um certo falso moralismo, né? Não vamos beber bebida alcoólica, né? Muita pressão, né, de alguns grupos, mas as pessoas sabiam que isso ocorria, né, de maneira ilegal. E aí os gangsters vão crescendo e, infelizmente, indivíduos do Estado começam a participar, sejam dos poderes executivos, legislativos. É um período de grande corrupção, né? Grande corrupção, judiciário. Para quem assistiu o Poderoso Chefão, né, quem não assistiu, assista, porque é imprescindível assistir o Poderoso Chefão. Eu sempre digo, grandes líderes têm que ler O Príncipe de Maquiavel e assistir pelo menos os 2 primeiros filmes. E eu diria mais um livro. Bom, A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Esse também. A Arte da Guerra é um outro, né, livro a ser lido. Mas assistir aos filmes é muito mais tranquilo do que ler essas obras, que é um pouco mais complicado. E você vai ver como que funcionava essa situação, como elementos do Estado, seja, né, como eu falei, do Poder Executivo, a polícia, Poder Judiciário, acobertavam, né? O Vitor Corleone, ele tinha em suas mãos juízes, tinha em suas mãos jornalistas, tinha em suas mãos... e isso, ele parece ficção, mas não é. E é decorrente desse período aí, né, surgiu na década de 20 nos Estados Unidos. Exatamente. E veja, então nós temos essa década de 30 e 40 como décadas de crise, de os Estados Unidos se reerguendo. E dentro desse contexto, é sempre bom trazer para você, nós temos alguns elementos culturais aí bem significativos e elementos culturais que volta e meia aparecem em vestibular, tá? Da cultura pop, digamos assim, né? A cultura pop tão presente. E aí eu queria, Kleber, coloca uma imagem aí, coloca essa imagem, o New Deal. E olha qual é o personagem que está aparecendo ali, Toniolo, o Superman. Então deixa eu ajudar você, para você contextualizar esse personagem. O Superman foi criado em 1939, e ele caracteriza justamente essa saída da crise, essa superação da crise. Ele é aquele super-homem, aquele super-herói que representa
o ideal norte-americano, o American Way of Life, né? E a esperança em si. Tanto que quem assistiu o último filme do Superman vai lembrar que tem um momento que ele está conversando com a namorada, com a Lois Lane, né? E ela pergunta para ele, por que você tem um S no peito? E ele diz, não é S, isso aqui no meu planeta significa esperança. E ela diz, S. E ele diz, não, esperança. E ela diz, S. Ele diz esperança e ela diz S. E aí ele, mesmo extraterrestre, sabe que a mulher tem razão. E aí ele aceita, mesmo, né? Mesmo extraterrestre, ele sabe, a mulher tem razão. E aí ele, não, é S então tá bom, né? Mas o S da esperança, da superação da crise, da luz no fim do túnel. Por isso, ele é o grande ideal do norte-americano. Tanto que as cores do uniforme dele, pelo amor de Deus, né? Vermelho e azul. E além disso, ele é aquele super-herói que, se você olhar, ele caracteriza muito bem a postura norte-americana, porque ele sai dos Estados Unidos para auxiliar no mundo inteiro. Ele é aquele que vai intervir, fazer sua intervenção no mundo inteiro, sempre com o princípio da ajuda, né? Tanto que nesse último filme também, você tem um momento em que um militar está conversando com ele, né? E o militar diz, como vamos saber se você é nosso aliado? Né? Aí ele responde para o cara, por favor, general, eu nasci no Kansas. Não tem coisa mais norte-americana. Quer dizer, eu cresci, não nasci, eu cresci no Kansas, porque ele é um extraterrestre, né? Inclusive, conecte, o nome dele como extraterrestre é Kal-El, e o pai dele, Jor-El. O que é El em hebraico? Deus. Então, a ideia de a colocação dele como um Deus, como aquele que está acima de nós, né? E, não se esqueça, um dos criadores era um judeu. E que pouca gente sabe, existiram histórias do Superman lutando contra nazistas, né? Apesar dele representar o ideal norte-americano, do American Way of Life, ele teve lutas contra nazistas, tá? Mostrando que a ideia que às vezes alguns querem colocar nesse personagem de supremacia branca está completamente errado. Vai contra o histórico do personagem. Ele não tem a ver com isso. Mas aí eu quero falar num outro personagem com você também. Passa uma imagem para nós, Kleber. O Batman. O Batman já representa o contraponto. Ele foi criado um ano depois do Superman e ele representa as trevas da crise, da Grande Depressão, Toniolo. As trevas da crise, da depressão, do sofrimento, tanto que você que gosta... Que não tem as cores estadunidenses. Exatamente, porque ele representa o sofrimento, a dor da crise, da Grande Depressão. Você que gosta de quadrinhos, como é que o Batman surgiu? A partir da morte dos pais, na criminalidade da cidade. Então aquilo o traumatiza e ele vem como aquele personagem da noite que quer assustar, que quer atemorizar aos fascínoras, aos bandidos, né? Gotham City. Exato. E aí vem a Gotham City, muito bem. A Gotham City, ela não é um lugar. Você sabe, a Gotham City não existe, né? E por que ela não existe? Porque ela não representa um lugar, ela representa uma época. Ela representa os anos 30 e 40 de crise nos Estados Unidos. Tanto que quais são alguns dos principais inimigos do Batman? Gangsters, chefes de famílias mafiosas. Você falou no Poderoso Chefão, tem ali nas histórias do Batman alguns poderosos chefões, né, que são chefes do crime organizado em Gotham City. E aí o personagem central, que eu diria, que é o contraponto dele, que é o Coringa. Né, que todos vocês conhecem, o famoso Coringa. O Coringa também, ele é uma situação. Por isso, durante muito tempo, o Coringa não teve um nome. Ele só foi ter um nome ali pela década de 80. Ele não tinha um nome. Ele era um personagem todo misterioso. Por quê? Porque ele representa o caos. O caos da Grande Depressão. Ele também é uma situação. O caos instalado na sociedade norte-americana. Tanto o Toniolo, que tem um dos últimos filmes do Batman,
que é o Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa, depois que junto com alguns outros lá roubou uma grande quantidade de dinheiro, uma pilha enorme de dinheiro, ele coloca fogo naquela pilha de dinheiro, né? E aí perguntam para ele, e o cara, por que você fez isso? Ele vira para a câmera e ele diz por que ele fez isso, porque eu quero o caos. Não é pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro, eu quero o caos. E isso, de uma certa forma, caracteriza muito bem a crise de 29 e a grande depressão que veio a partir dela. E aí nós vamos ter a década de 80 nos Estados Unidos, aonde o Batman vai retornar com todo esse estilo sombrio, né? Tanto que, se você lembrar, tem ali a década de 60 com aquele Batman que era uma piada, né? Que era o Adam West, né? Que é a tristeza de todo cara que é fã do Batman. Mas no seu caso, então, já, né? Mas vem a década de 80 e vem a famosa história do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, em que o Batman volta àquele lado sombrio dele. Porque os Estados Unidos viveram um lado extremamente sombrio nos anos 80, né? Que você vai ter também ali o pós-guerra do Vietnã, todos os traumas do pós-guerra do Vietnã. Que eles vão tentar superar também pelo cinema, né? Exatamente. Os Estados Unidos sabem trabalhar muito bem isso. Ele vai trabalhar a figura do Rambo, né? Forrest Gump vai surgir mais ou menos nesse período, por quê? Né? Por causa da guerra do Vietnã. Exato. Ele volta a buscar quem. E antes disso, aproveitando que você falou, nós temos filmes que vão justamente criticar a sociedade daquele período que apoiava a guerra, que é o famoso Platoon, né? Apocalipse Now, né? Nascido em 4 de julho. Né, que é um filme emblemático, o filme que mostra todos os traumas na sociedade norte-americana e um período da década de 80 em que nós tivemos como presidente nos Estados Unidos o Ronald Reagan, né? Que era também um ex-ator de cinema, né? Um ex-ator de cinema e de direita, republicano, do Partido Republicano, né? E que vai trazer muito daqueles princípios dos Estados Unidos como o grande país, como a grande potência. E sabe, Toniolo, é interessante nós pegarmos a história e utilizarmos a arte para entender a história. Porque não se esqueça, qualquer que seja o artista, ele é localizado historicamente, né? Sim. Então ele fala do seu tempo. Todo artista ele fala do seu tempo, né? Na Renascença, Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo falaram do seu tempo, né? A arte que eles produziram falava de seu tempo. Então dê uma olhadinha também em quadrinhos. Vai te ajudar muito, fora que também cai em vestibulares e na prova do Enem. Fechamos por hoje? Fechamos. Falou. Até o próximo programa. Sempre esteja com a gente, hein? Fique aí, nos acompanhe em todos os nossos programas. Sei que você vai gostar dos programas que vêm pela frente, tanto comigo, Toniolo, quanto com a Regina, quanto com o Marlos, né? Os programas que estão aí surgindo e que sempre estão trazendo novos assuntos interessantes para você. Um abraço, até a próxima vez. Tchau, tchau.